Quero te dar as boas-vindas a esta última sessão. Começamos todo esse processo com oração e vamos acabar todo esse processo em oração. E é muito importante. Falamos de ser um cooperador e também falamos da família nas últimas sessões que tivemos. E a razão é porque sabemos que quando você começa a servir ao Senhor, a primeira área de ataque deve ser sua família. E, por um outro lado, eu creio que quando oramos por nossas famílias, Deus pode fazer coisas tão incríveis. Ele pega, nos usa de formas que nunca sonhamos ou imaginamos e usa nossas famílias, usa essa oração por nossas famílias. Eu quero compartilhar com você uma história pessoal do que aconteceu que acho que vai te abençoar. Algo que eu descobri sobre a minha vida orando que eu não tinha a menor ideia. Por muitos anos compartilhei meu testemunho dizendo que eu não cresci indo para a igreja, ou em uma vida cristã, e nada assim. Então, 10 anos atrás, eu descobri que não era verdade. Eu descobri que estava errado. E, olha, eu fiquei chocado com o que aprendi. Veja bem, um dia a minha irmã me ligou e ela disse assim: "Olha, Semi, recebi uma carta de um homem que disse que tem evidência que é nosso irmão." E eu falei: "O quê?" Ela falou: "Pois é, e ele quer conversar com você." Eu falei: "Onde é que ele está?" Ela falou: "Em Portugal." Eu falei: "O quê?" Aí, olha, eu estou nos Estados Unidos e a maioria das pessoas que perdem seu irmão ou irmã em algum lugar estão mais ou menos na mesma situação, não está diferente, Estados Unidos. Mas ele está falando que está em Portugal? Então entrei em contato com ele e começamos a discutir algumas coisas e ele sabia mais da minha família do que eu sabia. Olha, eu cresci em Baton Rouge, Louisiana. Baton Rouge é a capital do estado de Louisiana, então é uma cidade conhecida. E o meu pai, então, cresceu nas áreas rurais daquele estado, fora, assim, na roça. E quando era garoto, eu lembro de ir visitar a família dele, mas quando era mais jovem, tinha 10 ou 11 anos, o meu pai ficou muito doente. E então paramos de viajar. E eu não cheguei bem a conhecer a família dele tanto assim. Os meus avós tinham falecido antes de nascer, então eu não os conhecia. Na verdade, o meu nome é segundo o meu avô, Sam Tippett. E eu não conhecia meus avós, sabia pouco da família do meu pai. E então, o meu pai faleceu quando estava na faculdade e eu não sabia muita coisa a respeito daquilo. Aí me converti durante essa época e comecei a pregar. E como falei, nunca tinha ido para a igreja, ou quase nunca tinha ido para a igreja, e não tinha uma família cristã. Comecei a pregar e ministrar, e aqui estou com quase 60 anos, e esse homem entra em contato comigo falando: "Semi, eu tenho evidência que você é meu irmão." Eu falei: "O quê?" Aí começamos a falar disso, e uma das suas evidências era que ele disse que tinha feito teste de DNA e descobriu que ele veio da mesma linhagem índia nativa americana da onde eu vim. Olha, como você pode imaginar, olha, eu falei: "Rapaz, olha para mim, olha para minha pele, meus olhos. Você obviamente nunca me conheceu, porque eu não tenho a pele escura, não tenho olhos castanhos, não pareço ser nativo americano." Aí ele falou: "Semi, você não sabia que seus primos, suas tias, são membros da tribo Rensamun?" Aí eu falei: "Rapaz, eu nem sei quem é a tribo índia Ninsamun, nem sei do que você está falando." Bem, isso me colocou em uma posição que tive que descobrir quem eram meus ancestrais, quem eu era. Então comecei a pesquisar quem eu era e descobri algumas coisas. A primeira coisa foi que esse cara não era meu irmão, mas todas as outras coisas que ele falou da minha família era verdade. E eu descobri que vim de ancestrais nativo-americanos, e o que era muito interessante nisso tudo foi que o meu tetra-avô, a quarta geração, a minha quarta avó, deu a propriedade para a primeira igreja batista a oeste do rio Mississippi. Também descobri que minha tataravó e meu tataravô começaram aquela igreja, e começou em meio a um povo que era dessa raça misturada e tal. Enquanto eu estava aprendendo aquilo, fiquei maravilhado, não tinha a menor ideia que tinha herança alguma desse tipo.
mas algo ainda era mais importante que aprendi ali. Aprendi que a minha avó, a mãe do meu pai, ela era descendente desse povo, e a Elizabeth Tippett, que era o nome dela, e a Elisa, a única coisa escrita a respeito da vida dela é que ela era uma mulher de oração e que ela orou. E, na verdade, a minha tia escreveu um poema sobre ela. Quando minha tia era uma garotinha, ela estava trabalhando no celeiro e ouviu a minha avó conversando com alguém sobre coisas estranhas que ela não devia contar para ninguém essas coisas. Então ela foi bisbilhotar na porta e viu a minha avó falando com Jesus as dores de seu coração. E ela era uma mulher de oração. Sam Tippett era um homem que amava a Deus e amava ir para cultos de avivamento, e ele colocava pessoas em carroças e levava eles para ouvir pregadores pregando, e eles amavam a Jesus. Eu mal pude acreditar, porque o meu pai, ele nem ia para a igreja, quase não ia. E eu nem me lembro, talvez umas 2 vezes, depois que me tornei cristão, ele veio me ouvir algumas vezes pregar e só. Então, eu não me lembro, e eu pensei, o que aconteceu? O que aconteceu com meu pai? E eu pensei, eu me pergunto, o que é que minha avó estava pensando? Ali estava ela, meu pai tinha ido para a Segunda Guerra Mundial, e antes de ir para lá, ela morreu com câncer. E eu estava pensando, o que ela estava pensando quando morreu? E o meu pai, então, largou tudo, virou as costas para tudo e largou tudo. Então o Senhor falou ao meu coração, e ele falou assim, ela morreu sem ver, mas crendo. Ela morreu sem ver o meu pai voltar para Jesus, mas ela creu. Sabe o que aconteceu? Foi que 23 anos depois que a minha avó faleceu, eu fui para uma igreja e eu não estava buscando Deus naquela noite, mas Deus estava me buscando, e Deus falou ao meu coração, e naquela noite Jesus Cristo entrou em minha vida. E então, com poucos anos depois daquilo, alguns homens da nossa igreja foram até minha casa, se assentaram ao lado do meu pai, ele estava morrendo na cama, e ele também aceitou Jesus, ele foi salvo. A minha avó morreu sem ver a resposta para a oração dela, mas acreditando que Deus salvaria meu pai. Não só salvaria meu pai, mas salvaria um neto que ela nunca conheceu. Um neto que ela nunca teve contato nenhum com ele, e agora esse neto já foi para mais de 80 países pregando o evangelho de Jesus Cristo. E sabe o que é maravilhoso? O coração do nosso ministério tem sido oração. Eu queria encontrar aquele lugar onde minha avó tinha orado, né? Então liguei para alguns primos e me falaram que sabia onde era, e me levaram para aquele lugar onde a minha avó ia buscar a face de Deus. Era um lugar muito especial para ela. E fomos até lá, e nunca vou esquecer um primo me contando que encontrou um pregador das antigas que falava da nossa avó, e ele disse que quando nossa avó orava na igreja, ela orava com fervor tão grande que as portas tremiam. A Emily, e quando ele me falou aquilo, Deus falou comigo e disse, Semi, suas orações por seus filhos e seus netos e as gerações que virão vão impactar as nações. A minha avó, ela nunca escreveu um livro, não tem um nome grande, ninguém a conhece. Era essa mulher de raça misturada que amava a Deus e amava a sua família. E ela orou, e ela chorou, e ela clamou a Deus por sua família. E Deus a usou para tocar a minha vida anos depois, 23 anos depois. E olha eu aqui agora, 50 anos depois daquilo, 73 anos depois, falando com você do que Deus fez na minha vida. Olha, tem poder na oração. Não desista. Não importa se você não ver a resposta na hora, não desista. Continue orando. Não fique desencorajado. Deus vai ouvir e vai responder. Faça da oração o centro do que você faz. Ore pela sua família. Ore para aqueles que você está ajudando a crescer em Cristo. Deus te abençoe e continue orando.